Signo de Aquário, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é uma leitura especial da Lua Nova em Aquário, o signo de vocês. Aquarianos estão passando por um momento bem intenso porque a gente tem Sol, Lua, Mercúrio, Plutão no signo de Aquário e daqui a pouco Marte e Vênus também, né? Todo mundo passando aí por Aquário, então a energia aquariana tá super forte na vida de todos nós e é sobre isso essa leitura. Essa energia de Plutão em Aquário está trazendo uma mudança de era praticamente. E a Lua Nova, que é o momento de plantar sementes em Aquário, é como se fosse o início de uma plantação que vai durar por 20 anos. Então, olha a importância dessa alunação, dessa semana e dos próximos 21 dias, inclusive. Então, essa leitura não é sobre o que vai acontecer nos próximos 20 anos, mas é sobre o que eu posso fazer, o que podemos fazer para nos preparar para esse futuro, né? E para que a gente possa também ser mais transgressor, inovador, não rebelde, mas revolucionário, trazer algumas libertações na nossa vida e caminhar com mais força na direção de um futuro melhor, não só para mim, mas para toda a humanidade, porque a energia de Aquário também fala do nosso papel social, da nossa missão perante o coletivo. E se você quer saber um pouco mais sobre a sua missão de vida, esse vídeo não vai falar sobre isso, mas tem um vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar depois no final também, que a gente fala sobre missão de vida, e para saber sobre isso você pode fazer o seu mapa do autoconhecimento para entender qual que é o seu caminho aqui nesse planeta, tá bom? Bom, então vamos lá, Aquário, você começa a leitura com esta carta de o portal de ativação estelar. Portal de ativação estelar fala sobre potencial infinito, vórtex da manifestação. Você tá agora, nesses próximos dias, como se você estivesse materializando ou manifestando os seus desejos, as suas ambições. Aquilo que você imaginar é a energia do co-criador, né? Você está co-criando alguma coisa aqui com o universo. É um potencial infinito, né? Um potencial infinito. Não é assim, tipo, que todo mundo vai virar mágico, todo mundo vai transformar dinheiro, né? Fazer o dinheiro cair do céu. Não é sobre esse tipo de potencial e de manifestação. É algo mais interno. Tá? Começa de dentro para fora tudo isso. Então é você transformando algo dentro de você, talvez na sua maneira de sentir, talvez na sua maneira de pensar, na sua esfera mais da consciência, você começando a perceber o seu poder pessoal de transformar a vida, né? Não só a sua vida, mas a vida das pessoas, a sua capacidade, a sua potência de liderança, a sua potência de impactar os grupos sociais, né, dos quais você faz parte, os seus amigos, sua família, enfim, você tá nesse vórtice de manifestação, como se você influenciasse a realidade ao seu redor. Mas, de novo, a gente tem que ser realista. Não é que assim, vou materializar o prêmio da loteria. Não é isso, né? A gente tem, junto com essa carta, a Imperatriz, que é a criação, a gestação. Essa manifestação aqui é a partir daquilo que eu gesto dentro de mim. A partir daquilo que eu fico grávido ou grávida, né? Não filho necessariamente, mas quais são os projetos que eu me deixo fecundar e vou gestando por alguns meses, e depois desses meses eu coloco no mundo, eu dou à luz a algum projeto, um projeto de vida, um projeto de vida. É aqui, aquariano, dando à luz aos seus filhos, filhos não pessoas, filhos projetos, tá? Então é isso. Porque é como se você estivesse materializando, manifestando algo a partir de si mesmo, tá? É sempre de dentro para fora, nunca é de fora para dentro.
E você sabe disso, né? Você tem consciência disso, eu sei, mas às vezes eu preciso, né, reforçar, porque pode ter algumas pessoas que às vezes acham que não, que vai ser assim, eu vou atrair aquela casa dos meus sonhos, né? Você até pode atrair, mas não é assim, né? Nessa facilidade toda. É algo que nasce de você. É sobre isso que a gente está falando, sobre o nascimento de algo. E que começa essa gestação agora, nos próximos 21 dias, e que daí vai ficar ao longo dos 20 anos, tá? A sacerdotisa, despertar e o 7 de terra. E a gente começa de trás para frente, já que é uma leitura mais inovadora, a gente vai fazer essa ousadia, essa pequena transgressão e começar do final. Bom, o 7 de terra é como uma arvorezinha bem velha, bem velhinha aqui, né? Que detém muito conhecimento, que ela é como uma vovozinha que conta história, sabe? Ela tem muita história para contar. Só que nem sempre a gente tem o tempo de ouvir as histórias. Aquário é um signo, às vezes, meio sem paciência, né, com relação ao passado. Ele tá sempre querendo novidade, tecnologia, olhando para o futuro, olhando para a próxima, né, para a próxima novidade, e tem uma tendência a não ter muito olhar para coisas de museu, coisas mais antigas, para as raízes e para as origens. Só que aqui, essa vovozinha, plantinha vovozinha, tá me falando sobre isso. Esse olhar para as suas raízes, olhar para as suas memórias afetivas. É um pouco retomar a energia canceriana dentro do seu mapa astrológico, por exemplo. Aqui fala de uma pausa necessária, uma preocupação desnecessária. Então, como que você se reequilibra, digamos assim, né? Porque talvez coisas estejam acontecendo que você saiu um pouco do eixo, que você acha que virou um grande problema, mas não é um problema tão grande assim. E aí você precisa se recolher um pouco. É isso que a gente está falando. A imperatriz está em gestação. No momento de gestação, muitas vezes, a pessoa tem que se recolher um pouco. Ela não vai continuar fazendo todas as N atividades físicas que ela costumava fazer, por exemplo. Ela vai ser mais seletiva, mais cuidadosa, tanto nos exercícios quanto na alimentação, né? Ela não vai ficar bebendo, não vai ficar fumando, não vai pra balada, enfim, ela se recolhe um pouco, porque ela tá olhando muito pro projeto, pro bebê, né? E aqui é um pouco isso, você se voltando um pouco mais para dentro para se reconectar com algo mais antigo, Não sei se você vai estar mais reconectado com ancestralidade, com a cultura dos países onde seus avós vieram, com alguma história de família, mas tem um momento, né, de voltar para dentro e de olhar para isso. E isso é muito importante, porque sem raízes firmes nenhuma árvore cresce. Pode até nascer e brotar, mas não fica grande. Toda árvore grande, né, frondosa e duradoura, tem raízes profundas. E é sobre isso. Você quer o futuro, mas para isso você vai ter que buscar o passado primeiro, tá? E curar dores dessas raízes. Se algumas raízes estiverem com alguns bichinhos lá, com alguns micro-organismos prejudiciais, vai ter que dar uma limpada, uma ajeitada, tem que fazer um tratamento nessas raízes, tá? Então a gente tá falando sobre isso. Às vezes pode ser também como se você estivesse fazendo... Imagina que você tem uma plantação e você começa a ver que tem ervas daninhas, né, em alguns lugares. Não são muitas, mas você não pode ignorar o fato. Então você vai ter que dar uma pausa e parar de plantar e limpar o terreno, tirar essas ervas daninhas, para depois você plantar mais ainda, avançar no seu plantio, tá bom?
como se também falasse, Aquário, corta alguma situação enquanto ela ainda é pequena, tá? Fica aí com essa frase. Despertar. De novo, uma carta de pausa temporária. Olha que curioso. Para o signo mais, né, tensionado nessa alunação, para o signo mais inovador do zodíaco e que tá querendo avançar para o futuro, né? Aqui a gente tem duas cartas que falam de pausa e ainda a sacerdotisa, que é parada. Então é como se falasse, antes de você ganhar um movimento, né, exponencial, digamos assim, antes de você ir na velocidade que você quer ir, você vai ter que parar. Você vai ter que parar, não tem jeito, tá? É uma semana, próximos 21 dias, de você desacelerar. Porque aqui é o despertar, ver as coisas sob uma perspectiva diferente. Se você for estudar na história da arte, os movimentos de vanguarda, eles não surgiram do nada, né? O movimento de vanguarda, muito característico da inovação, né? Da coisa meio disruptiva, diferentona, ousada. Esses movimentos surgiram dos movimentos anteriores. Os artistas das vanguardas, eles sabiam muito bem as técnicas anteriores de arte, sabe? E ele só consegue inovar porque ele domina a técnica. Você só consegue inovar em alguma coisa quando você tem o domínio da técnica, quando você tem bem o embasamento, tá? E é sobre isso que a gente está falando, uma pausa temporária para você ver as coisas de uma perspectiva diferente. Integrando, de repente, passado e futuro, raízes e o que você quer para sua vida daqui para frente. Entenderam, né? Bom, vocês já entenderam. E aqui a gente tem a sacerdotisa, que é outro arcano maior, que fala de quietude, silêncio, espera, né? Não é o momento de agir. Fala de analisar cuidadosamente antes de agir. Paciência, intuição, porque você só consegue ouvir sua intuição quando você está em silêncio. Senão o diálogo mental atrapalha toda a conversa e daí não existe, né? Não consegue acessar a intuição com esse monte de pensamento aí na sua cabeça. Então é sobre isso, tá? Então, se em termos desse projeto de longuíssimo prazo, você tem a coisa da manifestação, sim, mas para que essa manifestação aconteça, vai ser preciso um trabalho anterior, como se você desse 2 passos para trás, 2 passos para dentro, um mergulho interno, um mergulho nas raízes, na ancestralidade, na família, nas bases, né, para depois seguir, tá? É como se fosse construir um prédio muito alto, ele precisa ter lá um alicerce muito profundo, não é? É isso. Bom, já entenderam. Tá, então tá. Aquário, mensagem final do oráculo cósmico, portão da aceitação. Aí alguns aquarianos estão rebeldes, né? Não acredito nessa leitura, não sei o que lá. Portal da aceitação. Aceita que dói menos. Eu aceito quem eu sou e tudo como foi, sem julgamentos. Olha só, é como se você fizesse as pazes com a sua história, você fazendo as pazes com alguém da sua família, com alguma coisa que aconteceu lá atrás, você fazendo as pazes com isso, aceitação, tá? Você diz sim para o que lhe aconteceu, você diz sim para o que lhe acontece ou fica brigando com a realidade. Sua principal, e a gente sabe que Aquário é meio briguento, né? Fecha parênteses. Sua principal ação nos próximos 21 dias é aceitar e confiar nas leis do universo para deixar fluir o rio da vida.
Aprenda a aceitar mudanças que se apresentam ou que se apresentaram. Use a criatividade para transcender a limitação e superar os obstáculos. Às vezes a história já passou, o obstáculo ficou lá atrás, mas a gente continua tentando resolver um problema lá do passado, que tipo assim, vai adiantar você resolver lá do passado? Não, né? Não vai. Você tem que resolver no aqui e agora, tá bom? As origens estão lá no passado, mas a resolução se faz agora, no presente, tá bom? Então, e começa com a aceitação, aceitar que aquilo aconteceu. Eu não queria, mas aconteceu, tá bom? Enfim, eu sei que isso é um processo de cura. Se precisar, vem fazer a mesa radiônica, faz uma constelação familiar, busca ajuda de alguma forma, mas é o que temos para hoje, tá, Aquário? Não precisa ficar bravo com a leitura, é uma leitura geral. Precisando, venha fazer uma leitura particular, tá certo? Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.